E aí, família Guimutá, tudo bem com vocês? Aqui é o Peretia com mais um vídeo. Na realidade, é um vídeo que eu tive assim, vontade de fazer uma sequência para aquele primeiro vídeo que eu fui na biblioteca. Fiquei muito animado aqui, porque eu achei uns livros que talvez eu nunca achasse. Bom, no Brasil talvez eu não achasse livros desses idiomas. Especialmente dessa vez, são os livros que até eu fiquei surpreso de achar os livros numa biblioteca pequena, relativamente pequena, porque eu mudei de cidade. E a cidade que eu estou agora é menor do que onde eu morava antes. E eu não achei que haveria uma biblioteca com tal acervo que chamasse a minha atenção, né? E eu também gostaria de aproveitar a oportunidade, talvez, para motivar você. Para poder você pensar em qual a motivação que você tem para estudar um idioma. Eu vou tentar, dentro do possível, descrever alguns aspectos que eu considero para estudar um idioma. Então vamos sem enrolação, porque sabe, como eu já falei, eu não gosto de enrolação, eu gosto de direto ao assunto. E eu peço sua atenção aí. Então, vamos para o primeiro idioma que eu achei na biblioteca, que é esse aqui, esse mesmo, né? Malaio. Que é o Bahasa Melayu, Bahasa sendo o idioma. E vamos falar do número de falantes, que é uma coisa que eu considero muito para aprender o idioma. Porque, por exemplo, já teve gente me perguntando por que eu não aprendo em Engatu, por exemplo, Guarani. E a minha pergunta é simples, qual é o número de falantes? E especialmente pelo fato de eu morar no Japão, qual é a possibilidade de eu usar esse idioma? Bom, já que eu estou aqui no Japão, a possibilidade é zero, né? De usar Guarani. Aliás, Guarani nem é zero, porque na minha igreja tem um Paraguai, mas eu aprendi o idioma que falar com uma pessoa só, não é muito motivador para mim, né? Então eu gosto, apesar que eu não sei se eu vou a Malásia logo, né? Mas vamos falar do número de falantes? Pelo que eu pesquisei, vocês me corrijam aí, Malaio tem 77 milhões de falantes, incluindo falantes nativos e falantes como segunda língua. Outro fato interessante é que, bom, Malaio é praticamente o indonésio, né? Só tem o nome, a diferença da denominação, porque o indonésio é Bahasa Indonésia, né? São praticamente os mesmos idiomas, com a diferença de que o Malaio ele teve mais influência do inglês, e o indonésio ele tem muita influência do holandês, porque os holandeses ficaram muito tempo na Indonésia. Também tem muitas palavras portuguesas no indonésio. Então, vamos fazer a conta aqui básica. Vamos considerar como só um idioma. Conta aí, 77 milhões de falantes de Malaio, com mais ou menos uma população da Indonésia de 260 milhões, né? Então, 260 milhões com 70 milhões. Vamos aí de brincadeira. Se a gente falar indonésio, a gente vai ter a possibilidade de falar com umas 330 milhões de pessoas, que é muita gente. Então é uma coisa que para mim vale a pena, uma coisa que chama a atenção, né? E no meu caso, eu lembro que quando eu comecei a fazer graduação, tinha um estudante da Indonésia, e desde aquela época eu tenho interesse no indonésio. E isso é meio contraditório, porque eu li aqui de Malaio, mas eu pensando bem, eu pesquisei um pouco sobre essa diferença de Malaio e indonésio, parece que eles se assemelham à diferença entre inglês americano e britânico. Sendo que, em questões fonéticas, vocês vão ver daqui a pouco, o indonésio ele é mais claro, então os malaios entendem o indonésio melhor do que o contrário, né? E de cara, se eu aprender indonésio, eu vou poder falar com 260 mil pessoas, né? Não, 260 milhões de pessoas, é muito número. Então vamos escutar aqui uma coisinha em malásio, para ver se eu consigo motivar você a aprender. Vamos escutar um diálogo aqui em malaio. Diálogo, lição 1. Então a lição 1 aqui, vamos escutar. 第1課私の名前は阿部です。 Meu nome é Abe. É a lição 1, né? Selamat pagi. Nama saya Abe Mahor. Selamat pagi. Selamat datang ke Malaysia. Saya Isa. Ini orang rumah saya Zeti. Selamat berkenalan. Panggil saya Kak Z ya. Ini Pak Cik Wan, driver syarikat kita. Apa khabar, Cik Wan? Kabar baik. Terima kasih. Então isso aí, é língua malaia, né? Algumas coisas eu já sei porque eu estudei um pouco de indonésio. Quer dizer, comecei a querer estudar indonésio, mas nunca fui à frente, né? Então, uma coisa que eu percebi é que a pronúncia do malaio é um pouquinho diferente do indonésio, né? Eu acredito que é uma pronúncia não tão clara em relação ao alfabeto. Por exemplo, o primeiro cumprimento, tá aqui, Selamat pagi, isso eu já conhecia do indonésio, né?
Mas eu escutando a pronúncia do malaio, Selamat Pagi, eles trocam um pouquinho esse A com tipo um E, né? E lá no final também o Terima Kasih, que fala indonésio, como é que eles falaram no final? Vamos ver, só chutar aqui de novo. 名前は阿部です。Selamat pagi. Selamat Pagi, isso aqui tá igual o indonésio, né? Agora a próxima frase. Nama saya, eu sei que é meu nome, né? Nama saya. Namo saya. Então a pronúncia está um pouquinho diferente do indonésio, né? Então, particularmente, eu acho o indonésio um pouco mais claro do que o malaio, né? Mas só coisa, minha opinião pessoal, né? Mas isso aí, gente. Então, aprendendo malaio, a gente fala diretamente com 77 milhões de pessoas e por assimilação, mas entra mais 260 milhões de indonésios que vão entender o que a gente vai falar, né? Então, é o primeiro idioma, malaio. O segundo idioma é esse mesmo. Outro idioma fortíssimo na Ásia, né? Com 40 milhões de falantes, é o tailandês. É um idioma tonal, assim como o chinês. É um idioma que tem 5 tons, né? Na realidade, eu acho bem complicado, porque já tentaram me ensinar os tons do tailandês e eu não consegui reproduzir. É claro que eu também não parei com calma para estudar, né? E também por assimilação, nós falando tailandês, que são mais ou menos 44 milhões de falantes, o pessoal do Laos também entende tailandês, né? Então é uma língua forte ali no Sudeste Asiático, assim como o indonésio e o malaio, porque ao contrário da Europa, onde se fala uma língua na Europa toda, na Ásia esse não é o caso, né? Então vamos escutar um pouquinho de tailandês? E é eu não sei nada de tailandês, hein? Vamos aprender junto aqui. Então a lição aqui está escrito Konnichiwa, olá, né? Vamos escutar aqui tailandês. ได้ค่ะこんにちはสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ดิฉันชื่อยูกิค่ะขอโทษค่ะคุณชื่ออะไรคะ ผมชื่อทวีสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อไข่ครับ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เช่นกันครับ Bom, se você não entendeu nada, a gente está no mesmo barco, porque eu não entendi nada. Só entendi o cumprimento inicial, que é Sawadika. Interessante que o tailandês ele tem marcadores pro gênero da pessoa que está falando, né? Então, o olá, quando a mulher fala, a partícula K vem no final, né? Sawadika. Então, se você quiser falar tailandês, olá, não fala Sawadika, que é o jeito que a mulher fala, né? O homem tem que falar Sawadikrap, Sawadikrap, né? Então, já aprendeu a falar olá em tailandês. Sawadikrap. E é só isso que eu entendi. Muito prazer, o quê? Não vou tentar ler aqui, não vou passar feio, mas decora é só eu Sawadikrap e Sawadika. Tá bom? Então isso aqui é o tailandês. O idioma 45 milhões de falantes. Vamos pro próximo, porque senão o vídeo vai ficar longo, né? A gente passou 7 minutos aqui. E o próximo idioma também é um idioma bem importante aqui na Ásia, né? O filipino. Aliás, eu tenho um problema com essa denominação, porque isso aqui está supondo que o idioma ele é nacional, enquanto que ele não é nacional, ele é um idioma oficial das Filipinas, né? Porque é um arquipélago muito extenso e se bobear, cada ilha tem seu próprio idioma. Os mais famosos são o Tagalog, e eu acho que é melhor chamar Tagalog, que é uma língua nacional, né? Aliás, é uma língua oficial, não uma língua oficial, né? Por exemplo, na ilha de Cebu, eles falam cebuano, que dizem que é muito parecido com o espanhol, né? E sobre o filipino, uma coisa interessante é que, bom, a gente vai ficar mais apegado aos filipinos, que eu acho que é um povo super amoroso, um povo que eu adoro. São muito parecidos conosco, né? E coisa interessante sobre o Tagalog é que tem muito espanhol no meio, né? E sim, 23 milhões, eu acho que é um idioma muito útil na Ásia, né? E se você estiver aqui na Ásia, você vai encontrar um filipino com certeza, né? Estão em todo lugar trabalhando, né? Tem muito aqui no Japão. Quando eu fui em Taiwan, eu fui num shopping no centro de Taipei, tinha uma senhora filipina trabalhando lá. Eles são multilingües, né? Porque no mínimo eles falam 2, 3 idiomas, né? No mínimo eles falam Tagalog e inglês. E dependendo da região que eles moram, eles falam a língua local também. Então vamos escutar um diálogo aqui em Tagalog. Filipino, para mim, acho que não é uma denominação boa, né? Vamos ver aqui. Edição 1 do Tagalog. Tagalog, edição 1. 第1回お会いできて嬉しいです。 Muito prazer em conhecer. Excuse me, Excuse me. kayo po ba si Alex? Sino po kayo? Ako po si Miho Suzuki. Taga Japan ako. Ah, akala ko Pinay kayo. Ako pala si Alex. Pinsan ni Miriam. Ikinagagalak ko kayong makilala.
Marunong ka pala ng Filipino. Hindi naman. Pero salamat po. Cara, esse aqui, se eu fosse escolher, acho que esse idioma aqui ia entrar na lista dos idiomas fofos, cara. Cara, é tudo pô, caiopô, sinopô, caió, pinai caió. Desculpa, eu tô me divertindo aqui, mas eu achei muito engraçado a sonoridade do idioma, né? A única coisa que eu sei aqui que eu lembro é Salamat po, que é obrigado. Salamat po. Ah, pero aqui, ó a influência do espanhol aqui. Pero salamat po. Pero. Nossa, é muito engraçado esse idioma. Mas então, é uma mistura de idiomas polinésios, não estou enganado, é um idioma polinésio, né? E com uma forte influência do espanhol. É o Tagalog, é um idioma que eu recomendo aprender. Pelo que eu estou vendo, pelo que eu escutei aqui. Na verdade, é a primeira vez que eu paro para escutar o Tagalog de fato, né? Eu acho uma língua muito interessante foneticamente, né? Você é Caio, né? Então, Caiopô. Pô é uma partícula para suavizar o seu. Caiopô basi Alex. Você é o Alex? Si. Ah, Caiopô. Você é Alex? Caiopô si. Caiobasi? Caiopô basi? Aí bota o nome da pessoa, perguntar o nome, né? E engraçado que ele já começa com excuse me. Então é uma mistura de inglês com línguas polinésias, né? E espanhol. Uma língua muito interessante. Então esse aqui é o Tagalog. Se você querer uma língua asiática interessante para estudar, eu recomendo essa, né? Sem contar que a gente tem a vantagem de falar português, então muitas palavras a gente vai conseguir adivinhar, por exemplo. Cadeira é sila, né? Eles não falam o já do espanhol, né? Sila, sepato, tem muita palavra do espanhol, né? Então esse é o Tagalog. Esse aqui é um idioma interessante porque ele remete também ao que muita gente fala erroneamente de que japonês é difícil, né? Aí eu pergunto, difícil para quem, né? Então esse aqui é o idioma mongol, que é o idioma altaico, assim como o coreano. Tem uma família aí de idiomas altaicos, né, que tem uns traços comuns de gramática, tipo a estrutura sujeito, verbo, objeto, né? Não, sujeito, objeto, verbo, né? E eu estava lendo aqui a introdução do livro, por exemplo, para quem está no Japão há algum tempo, eu já vi aqui, vê que tem muito lutador de sumô mongol, né? E você escuta o japonês dos caras, é perfeito, né? E tem a ver com o idioma porque a estrutura é semelhante, então eles não têm a mesma luta que, por exemplo, uma pessoa que fala um idioma ocidental tem, né? Então é um idioma parecido com o japonês, né? Estruturalmente falando. E em questão de falantes tem 5 milhões, sendo que a maioria está na Mongólia, são 3 milhões e meio, se eu não estou enganado. Tem mais uma parte de pessoal que fala mongol na região autônoma em inglês chama Inner Mongolia, Neimongku, quer dizer, é Mongólia interior. E agora deu o bafafá lá que o governo chinês está querendo impor só o mandarim como idioma oficial, né? Até para um idioma de ensino na escola. Mas outro assunto, também fala que, se eu não estou enganado, no Afeganistão e em parte da Rússia. Então é um idioma grande, 5 milhões de falantes. Então vamos, sem enrolação, vamos escutar um pouquinho em mongol. Também só assim uma palavra em mongol, né? Então eu vou revelar para vocês a palavra que eu sei. Uma coisa interessante sobre o idioma mongol é que na Mongólia ele é escrito com o alfabeto cirílico, ou seja, o alfabeto que é usado no russo. Mas na Mongólia interior eles usam um alfabeto antigo que eu acho que veio do aramaico. Se olhando as letras, parece um árabe escrito em vertical. É linda a escrita. Mas eu escutei que recentemente eles estão querendo abolir aquela escrita, escrever um alfabeto. Então vamos aqui, lição 1 de mongol, vamos lá. 第1課。お名前は何ですか？ Qual o seu nome? Pra quem tá na melhor japonês já sabia isso, né? San Pano せーの。 Tani Nil Himbe ミニニルタナカ。テニニルヒンベ。 Mini Nil Patar テンテテニシツンダ。バイルテベン。 Beach Pairte Ban. Eu vou ser sincero com você, a única coisa que eu entendi é o primeiro cumprimento aqui, né? É famoso, né? Semeno. É o olá em mongol. Até lembra que tem uma piada do japonês que, se você não lembrar disso, lembra daquele biscoitinho de arroz, o senbei, né? Aí fala senbei no, eles vão entender, né? É a única coisa que eu peguei aqui de mongol. Bom, para mim fica fácil para ler porque eu sei ler o alfabeto cirílico, né? E, bom, 5 milhões, sendo que 3 milhões e meio na Mongólia é um idioma interessante de se aprender, né? Então vamos pro último aqui, que o vídeo já fica meio extenso já, né? Já.
Então, o último idioma aqui é o tibetano, que é um idioma da família sino-tibetana. Ele tem, o número de falantes é 1.200.000, e ele é falado no Tibete. Enquanto aquele país que dizem que é o país mais feliz do mundo é o Butão. Repara, não, eu preparei a aula, mas na hora eu sempre esqueço alguma coisa, né? Mas é basicamente Tibete, Butão, e no Nepal que se fala o Tibete. É um idioma tonal também, pelo que eu vi, ele tem 2 tons, né? Então vamos ficar por aqui, que eu não sei muito sobre tibetano. O que eu acho interessante é a escrita. Ele se baseou numa escrita de algum lugar na Índia, né? Eu só li que é uma escrita baseada em línguas da Índia, né? Tem um alfabeto, aqui o alfabeto, lindo. Parece arte isso aqui, né? Olha as letras. Não tem aqui a tabela de... Olha o alfabeto do tibetano. Idioma lindo. E engraçado que ano passado, depois agora eu vou viajar só um pouquinho, né? Teve a conferência dos poliglotas na qual eu participei e falei sobre dialetos, né? E isso foi em outubro. Em dezembro teve um encontro só do pessoal de Kansai, e na reunião desses poliglotas veio um cara da Lituânia. E o cara me assustou porque ele falou em Utinaguti, depois ele começou a falar em tibetano. O Utinaguti eu entendi o que ele falou e consegui traduzir. Agora, tibetano, não tinha nenhuma ideia do que ele estava falando, né? Então eu achava que era doido, mas tinha gente mais doida que eu, né? Então quando você achar que estuda um idioma doido, tem sempre um cara mais doido que você, né? Então vamos escutar aqui a lição 1. Lição 1, vamos lá. Então vamos pro tibetano. 第1課、こんにちは。Teshidele, Teshidele, Atomokoi, Les Omokala, Natashi, Jane Gabuchon, Nae Gabuchon. Gente, eu não entendi nada. Eu vi como tem idioma e como eu não sei nada, né? A única coisa que eu peguei é Teshidele, que é a primeira palavra que eles falaram, né? Olá, né? Nichiwa. Teshidele, Teshidele, isso aqui, Teshidele, olá, né? Do tibetano. E vou ficar por aqui. Então é isso aí, gente. Nós vimos, basicamente, escutamos diálogo em 5 idiomas, né? Como vai você em 5 idiomas. Dá pra ver que são idiomas totalmente diferentes. E é uma coisa muito interessante da Ásia, porque é um lugar que é um baú de tesouro de idiomas, né? Os idiomas de países próximos, como por exemplo Japão e Coreia, que é diferença de 1 hora de avião, são totalmente diferentes e ininteligíveis, né? E não tem uma língua nacional como por exemplo na Europa, uma língua franca, né? Então, cada país da Ásia que a gente vai, a gente tem que aprender uma língua diferente, ou línguas diferentes, né? Que, por exemplo, as Filipinas tem várias línguas, né? E o idioma, acho que o país da Ásia que tem mais idiomas é Papua New Guinea, né? Então, eu queria deixar esse vídeo para vocês, talvez estimular você a estudar o idioma, né? Como eu falei aqui, eu pego o idioma pelo número de falantes. Como vocês têm visto nos meus vídeos da série de como eu aprendi idioma tal, tem sempre motivação, né? Então, eu gostaria de te motivar aí para pensar um idioma que te atrai de alguma forma, né? Seja por amizade, seja porque você viu um filme, escutou uma música nesse idioma, ou se você quer ter uma língua para ampliar a sua rede de comunicação, né? Porque, como eu falei, que eu fui falando de números, tibetano vai aumentar o número de pessoas que você pode falar em 1.200.000, né? Vamos fazer uma conta básica aqui. 1.200.000, com mais 5 milhões do mongol, 6 milhões. Com mais 23 milhões do filipino, quanto? 30 milhões? Não, já passou mais 30 milhões, né? Com mais tailandês, 75 milhões. Com mais o malaio, já perdi a conta, 150 milhões. E se eu botar o indonésio no meio aí, deu 500 milhões de pessoas já. É claro que não é fácil aprender, mas quando a gente está motivado mesmo para aprender o idioma, é possível, né? Então me diz aí, desses idiomas aí que você escutou, qual que você achou mais interessante, né? Vamos manter essa conversação rolando aí. Qual que você achou mais interessante? Qual desses você aprenderia? Independente desses aqui, qual idioma você tem vontade de aprender? E por quê? Tá bom? Obrigado por ter assistido, obrigado pelo apoio que tem sido dado a esse canal, né? E não esquece de assinar o canal se você não é assinado, dá um joinha aí, comentar. E se você quiser ajudar mais do que isso, eu tenho uma conta no PayPal e no Patreon, que é Game Otaku.
Sendo que no Patreon eu tenho falado como eu tenho aprendido idiomas, boto minhas anotações lá, tem uma interatividade boa, o pessoal faz pergunta, né? Fora isso, eu também estou no Twitter com a conta Aula Japonês. Eu também estou no Instagram com também a mesma conta do PayPal, que é Game Otaku. Se você quiser também, você pode ser membro do canal para me ajudar mais diretamente e a gente ter uma interatividade melhor. E se você quiser aprender japonês, tem o meu curso japonês Game Otaku. E eu acho que é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Um abração, tchau, tchau.